Amado de Deus, uma vez mais a paz do Senhor. Eu estou reiniciando novamente a live. Estou reiniciando novamente essa transmissão porque tivemos um problema aqui. Por isso eu estou reiniciando novamente essa transmissão. E como eu disse antes, hoje de manhã eu estive no monte com a minha esposa, buscando a face do Senhor, até porque a palavra de Deus vai nos dizer que no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E hoje ali orando pela minha vida, pela vida dela, pelos nossos objetivos, orando pela vida do povo de Deus de uma forma geral, Deus falou ao meu coração para que eu, uma vez mais, pudesse transmitir para as pessoas uma mensagem que eu preguei na quinta-feira, agora, dia 23, quinta-feira que passou. Eu estive pregando, eu e a minha esposa, nós fomos ali na igreja, convidados para estar ali na igreja Assembleia de Deus, casa de oração, no Amorim, e por graça e misericórdia eu estive pregando ali a respeito do assunto por que Enoque andou com Deus. E hoje pela manhã, quando eu estava descendo do monte, Deus falou comigo: prega novamente aquela mensagem, hoje à noite, faça uma transmissão. E como a gente tem aí a tecnologia, a internet, os recursos que a gente pode usar tecnológicos, né, como celular, temos aí a internet, que são recursos, são ferramentas que nós podemos usar para poder pregar a palavra de Deus. O Senhor falou comigo: faça uma transmissão, faça uma live e fale uma vez mais dessa mensagem, porque Deus me disse que Ele, através dessa palavra, Ele tem algo a fazer na vida de muitas pessoas que vão assistir essa transmissão. E eu creio que existem pessoas que precisam ser alcançadas, que necessitam de ouvir e ver a glória do Senhor se manifestando e a palavra do Senhor trazendo um tempo de libertação onde correntes, grilhões, amarrações, ferramentas preparadas pelo inimigo de nossa alma, planos e intentos de Satanás serão frustrados no momento em que a palavra de Deus ela é pregada e no momento que nós, como diz o meu pastor Edson Paz, pastor presidente da Igreja Metodista Wesleyana, na qual eu e minha esposa nós fazemos parte, somos membros, ele sempre fala que precisamos fazer a praticabilidade da palavra do Senhor. Eu quero convidar você novamente a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24. E essa versão bíblica do texto que eu vou ler é da Bíblia de Estudo Plenitude. Em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 5, versículo de número 24. Nos diz assim: E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu quero convidar você, uma vez mais, a fechar os seus olhos e nós vamos agradecer a Deus por essa palavra, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra ela nos ensina que assim será a palavra que sair da sua boca. Ela não voltará vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz, e ela vai prosperar naquilo a qual ela foi designada. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço por graça e misericórdia, que o Senhor possa
nos usar como canal, veículo, instrumento da tua vontade estabelecida nessa terra. E que vidas, Senhor amado, sejam alcançadas. Não é porque eu estou aqui, Senhor, poderia ser outra pessoa. Como eu creio que existem outras pessoas também falando da tua palavra neste exato momento a qual eu estou fazendo esse vídeo. Existem outras pessoas que estão transmitindo, fazendo uma live e transmitindo a pregação da palavra de Deus, porque só a tua palavra tem poder para nos levantar, para nos libertar. Só a tua palavra, meu Deus, tem poder para nos dar direção, para que nós possamos dar continuidade em nossa caminhada nessa terra. Meu Deus, a tua palavra ela tem esse poder de mostrar a direção. Ela nos dá o direcionamento necessário em meio a esse mundo, meu Deus, de perdição a qual nós vivemos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é este: Por que Enoque andou com Deus? Nós vamos entender isso. Por que Enoque andou com Deus? Louvado seja o santo nome do Senhor. O livro de Gênesis, ele tem 50 capítulos. E dos 50 capítulos, eu vou pregar o capítulo de número 5. O capítulo de número 5, ele tem 32 versículos. E eu vou me deter, eu vou pregar tão somente o versículo de número 24. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que a palavra Gênesis significa princípio, origem e começo. Isto quer dizer que houve um início, houve um princípio e houve um começo. Aí, neste início dessa mensagem, você pode fazer essa pergunta: e hoje, o que Deus tem para mim? O que Deus tem hoje para você? Alguém pode fazer essa pergunta: o que Deus tem para mim? E eu te faço essa pergunta nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo. E o que Deus tem para você? Você já parou para pensar nisso? O que Deus tem preparado para a tua vida? O que Deus tem planejado para a tua vida? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? O que Deus quer para a sua vida? E nessa noite o Espírito Santo me traz aqui e o Espírito da verdade está falando claramente para nós nessa hora o seguinte: que há um início, há um princípio e há um começo de uma nova história da parte do bom Deus para as nossas vidas. Deus tem algo para você. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. A tua vida tem uma finalidade. Você não veio a este mundo por acaso. A tua vida e a tua vinda a este mundo, ela tem um propósito. E você precisa entender isso. O Senhor me disse que muitos de nós precisamos voltar ao início da prática. O que é isso? Praticar, cometer ações que estão ligadas ao primeiro amor. Muitos de nós, servos do Senhor, servas de Deus, precisamos voltar à prática das boas obras, das boas ações. E isso está ligado ao primeiro amor. Então que você nessa noite possa ouvir a voz de Deus e que você possa entender que Deus tem da parte dele, da parte do eterno, da parte do divino Deus. Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus tem algo
a fazer no seu viver. Os assuntos principais do livro de Gênesis são criação, aliança e genealogia. E quando eu falo de genealogia, eu estou falando da origem de uma pessoa, a história de vida de uma pessoa ou a história de vida de uma família, a origem de uma família, a origem dessa pessoa e da família dessa pessoa. E nessa noite a palavra que eu vou aqui transmitir para todos vocês, ela está ligada à família. A família que tem sido alvo de destruição. A família ou famílias que estão sendo alvejadas. O inimigo está trazendo tragédias, colocando tragédias, histórias tristes. A pessoa que faz parte dessa família não consegue viver um novo tempo, a sua vida não avança, ele e ela não conseguem ser feliz. E hoje, o que nós temos da parte do bom Deus é um começo de uma nova história, é um começo de um novo tempo para a minha vida, para a sua vida e para toda a sua família. Sendo assim, é necessário que você entenda que nos dias de Enoque não havia a escrita, que é a representação da linguagem falada por meio de sinais gráficos. Então, como não existia a escrita, não tinha como ninguém no tempo ou na época de Enoque escrever, anotar ou registrar algo ou alguma informação. Haja vista que nessa época ou nesse tempo, as famílias se reuniam, fazendo assim uma reunião chamada naquela época ou conhecida por eles, pelos contemporâneos de Enoque, pelo próprio Enoque e por seus contemporâneos, pela sociedade que existia na época de Enoque, naquele tempo. Eles faziam uma reunião chamada ou conhecida como Círculo das Famílias, ou Círculo Familiar. E o que acontecia nesse ajuntamento chamado Círculo Familiar ou Círculo das Famílias? O que acontecia naquela reunião? O que nós podemos falar sobre isso? Havia um ritual conhecido como um culto primitivo, onde era cantado o hino da criação. E esse hino da criação não podia ser cantado de qualquer jeito, pois era uma canção poética, de forma majestosa, que falava de 3 sucessivas etapas que aconteceram nesse mundo a qual nós vivemos. Por que 3 sucessivas etapas? Porque foram fatos que aconteceram um atrás do outro. E essas foram as etapas. A criação do universo foi a primeira etapa. A segunda etapa foi a criação do mundo e a terceira etapa foi a criação do homem. Então, a primeira, a criação do universo, a segunda, a criação do mundo e a terceira, a criação do homem. Essas criações foram feitas por Deus. E provavelmente, é bem provável, que o próprio Deus ensinou este hino, o hino da criação, ou a sua essência, ao próprio Adão. E ele, Adão, por sua vez, passou para a sua família. E esse hino foi cantado ritualmente, Foi cantado nesse ritual, nessa reunião chamada Círculo das Famílias, ou Círculo Familiar, de geração a geração. Ou seja, o pai passava para o filho, e o filho, ele passava, quando ele chegava à fase adulta, que ele
formasse ou tivesse formado a sua família, havia ali um costume que esse filho agora iria passar, né, já como homem formado, pai de família, para o seu filho. E assim o pai passava para o seu filho, uma geração ia passando para outra geração. E conforme isso ia acontecendo, esse hino foi cantado ritualmente de geração a geração até chegar nos dias de Enoque. E conforme esse hino era cantado, esse hino foi mostrando e revelando a existência de um Deus criador, poderoso e soberano. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe neste exato momento. Você precisa entender que culto doméstico, culto no lar, esse tipo de culto, esse tipo de evento ou atividade que é feito dentro das famílias cristãs, esse tipo de culto, culto no lar, culto doméstico, reunião com a família, não são atividades que foram descobertas a partir desse tempo a qual nós vivemos. Não, isso é uma atividade que vem desde os dias de Adão chegando a Enoque, e isso foi indo de geração a geração. Então o que você conhece de culto doméstico hoje, culto no lar, você precisa entender que isso já existia nos dias de Adão, isso já existia nos dias de Enoque. Ou seja, uma família tendo o costume, tendo a prática, o hábito de cultuar a Deus, isso não é algo novo em nosso tempo, isso é algo que vem das épocas mais antigas, né? Isso já vem lá de trás, isso vem desde os dias de Adão, chegando a Enoque, e chegou até nós nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Nessa mensagem, podemos tirar algumas lições que podem ser praticadas por mim e por você em nossa conduta diária de vida cristã para com Deus. Eu vou destacar aqui uma delas. E uma delas é que o hino da criação era cantado na reunião das famílias ou no ajuntamento das famílias. As famílias se ajuntavam, as famílias se reuniam e começavam a cantar esse hino que falava da criação do universo, da criação do mundo e que falava da criação do homem. E esse hino tinha que ser cantado com total reverência, tinha que ser cantado com temor, de uma forma harmoniosa e majestosa. Por quê? Porque Deus estava ouvindo essa canção e não poderia ser oferecido a Deus algo com baixo nível de qualidade. Tinha que ser oferecido para Deus algo com alto nível de qualidade. Então eu aprendo com essa mensagem e com essa lição aqui, que nessa reunião das famílias ou no ajuntamento das famílias, quando esse hino era cantado e entoado ao Senhor, as pessoas tinham que fazer isso com muita seriedade. Louvado seja Deus. Então, como eu disse, o hino da criação era cantado na reunião das famílias ou no ajuntamento das famílias. Por quê? Porque esse era o ambiente de culto muito propício, favorável e adequado para dar louvores a Deus, para dar louvores ao Eterno. As famílias, desde os dias de Adão, chegando a Enoque, elas tiravam tempo para cultuar a Deus. E o que o Espírito Santo me chamou a atenção nessa mensagem é que se as famílias nos dias de Adão, nos dias de Enoque, tiravam tempo para cultuar a Deus, eu e você, nós precisamos tirar um tempo para cultuarmos a Deus. Por quê? Porque devemos entender que a família, a minha família, a tua família, a nossa família é o nosso único e maior patrimônio. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer algo nessa hora, através dessa oportunidade que Deus está me dando.
Nós devemos parar, irmão, com essa mentira, com essa desculpa esfarrapada que nós sempre falamos, que não temos tempo para buscarmos a Deus. A mensagem aqui está nos ensinando que nos dias de Adão, nos dias de Enoque, de geração para geração, as famílias tiravam um tempo para cultuar a Deus. Ou seja, se as famílias naquela época se preocupavam em separar, tirar algumas horas, alguns minutos, alguns segundos do seu dia para buscar a Deus, então eu preciso também fazer isso. Por quê? Porque para minha família permanecer de pé, e quando eu falo de família, eu estou falando de família, eu estou falando de lar, eu estou falando de filho, eu estou falando de entes queridos, eu estou falando de relacionamentos, casamentos, né? O convívio. Para que isso tudo se mantenha ou possa se manter de pé, eu preciso buscar a Deus. E eu quero também aqui destacar o seguinte: no dia nós temos 24 horas. No dia nós temos 1.440 minutos. No dia nós temos 86.400 segundos. Como é que eu tenho a coragem, irmão, de dizer para Deus que eu não tive tempo para buscar a Ele? Se a Bíblia vai me ensinar, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há tempo para todo propósito, para todo desígnio, para todo intento debaixo do céu. Então, se no dia, irmão, eu tenho 24 horas, eu tenho 1.440 minutos, eu tenho 86.400 segundos, quem é mentiroso? É Deus? É a palavra ou sou eu? Primeiro, Deus não é mentiroso. Segundo, a palavra dele não é mentirosa. Terceiro, quem é mentiroso é o homem. Quem é mentiroso sou eu. Quando eu digo para Deus que eu não tive tempo para cultuar ao Senhor, para prestar culto a Deus, para tributar louvores ao Senhor, para orar ao Senhor, para ler a Bíblia. Então, a gente está vivendo numa época em que muitos de nós, servos de Deus, nós estamos entrando por esse caminho. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Esse negócio de você falar que não tem tempo, não tive tempo, o dia foi corrido. Nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para o nosso lazer, nós temos tempo para pagarmos as nossas contas, nós temos tempo para darmos conta das nossas atividades, tarefas e deveres diante dos homens, diante dessa sociedade, né? Cumprirmos com as nossas responsabilidades, prestarmos contas diante do nosso patrão, da nossa patroa. Nós temos tempo para ir para o trabalho. E quando se trata de Deus, nós não temos tempo. Nós não temos tempo para cumprir com as nossas obrigações, com as nossas responsabilidades diante de Deus. Mas temos tempo para cumprirmos com a nossa prestação de conta diante dos homens, diante da sociedade. E Deus fica por último. Eu fico, às vezes, assim, pensando que eu não faço no meu trabalho o que eu faço na igreja. No outro dia eu estava comentando isso com um amigo meu e vice-presidente da nossa igreja, presbítero Luciano Moreira, a respeito dessa questão. Eu não faço no meu trabalho o que eu faço na igreja. Como, por exemplo, no meu trabalho eu não chego atrasado. No meu trabalho, se eu faltar, eu tenho que apresentar um atestado, uma justificativa. Por quê? Porque se eu não apresentar, eu vou receber uma falta e eu serei descontado. Se eu chegar atrasado a semana toda, eu vou ser chamado a atenção. Mas na igreja, eu falto, eu chego atrasado, eu chego no meio do culto, ou chego no final do culto. E quando eu não presto atenção no que está sendo pregado, no que está sendo falado. Eu vou para a igreja e dou meu culto a Deus de qualquer jeito, louvo a Ele de qualquer jeito, tributo louvor a Ele
entoo canções a Ele de qualquer jeito, oro de qualquer jeito, adoro de qualquer jeito. E por que que no meu trabalho, por que que em outras áreas, setores e campos do meu viver eu sou tão dedicado e na prestação de serviço a Deus eu faço de forma tão ruim? É simples de nós respondermos essa questão, porque no teu trabalho, você no final do mês vai receber o teu salário. Mas a igreja, né? Na igreja você tem que fazer as coisas por amor. Não é por obrigação, é por amor. É por devoção, é por dedicação. E a igreja não vai te pagar salário para você estar nela. A igreja não vai te pagar e nem paga. Deus, no final do mês, Ele não vai te dar um salário mínimo. Ele não vai te dar um benefício. Pelo contrário, o que Deus nos dá é melhor do que um salário. Ele nos deu o dom da vida. Ele nos deu a nossa salvação através de Cristo Jesus. Aí, porque as coisas para Deus têm que ser feitas no amor, né? Tem que ser feita de boa vontade, aí eu faço de qualquer jeito. Eu toco de qualquer jeito, eu canto de qualquer jeito, eu ministro de qualquer jeito, eu prego de qualquer jeito, eu adoro de qualquer jeito, eu vou lá servir a Deus de qualquer jeito. Por quê? Eu vou dar a Ele o que sobrar, o que restar. Eu fico admirado que tem gente que, quando tem a oportunidade de estar na presença, não aproveita a oportunidade que tem. Às vezes a pessoa chega e fala, eu não preparei nada. Eu não ensaiei direito, né? Mas Deus vai receber. A pessoa pega o microfone para pregar, é muito típico a gente ver essa situação dentro das igrejas. O camarada pega o microfone para pregar, o camarada teve o dia todo, teve a semana toda, teve o mês todo para se preparar, para dar um culto a Deus, para fazer um devocional. Que a gente tem que também entender que o culto que nós damos a Deus dentro da casa dele, dentro do templo, não começa quando nós adentramos as portas da igreja, a qual nós somos membros. O culto que eu dou a Deus não começa quando eu adentro as portas da igreja metodista Wesleyana em Vera Fazenda no Jacarezinho, não. O culto começa nas primeiras horas do meu dia, quando eu acordo e quando Deus permite que eu venha a acordar. Como? Os meus olhos se abrem. Então, se Deus permitiu que meus olhos fossem abertos, então o culto já começa ali, nas primeiras horas do meu dia. Eu tenho que apresentar minha alma para Deus. E eu fico admirado, às vezes, que tem muitas pessoas que pegam o microfone, principalmente quem prega a palavra de Deus, que não deveria fazer isso, aí pega o microfone e fala assim, irmão, eu vou pregar aqui, mas eu não preparei nada não. O que o Espírito me der, eu vou entregar para vocês. Esse é o tipo de culto que nós estamos dando. Esse é o nível da adoração que nós estamos dando para Deus. Qual é o nível? Um nível de baixa qualidade. Uma péssima prestação de serviço para o nosso Senhor. Então, na mensagem aqui, nós vemos que nos dias de Adão, chegando a Enoque, as famílias tiravam um tempo para cultuar a Deus. Por quê? Porque elas entendiam que a família era o único e o maior patrimônio. E devemos entender que as nossas famílias, elas são o nosso único e o nosso maior patrimônio. A maioria de nós, irmão, não tiramos algumas horas do nosso dia ou separamos um tempo com a nossa família para darmos louvores ao Senhor e cultuarmos ao Eterno. A maioria de nós não nos atentamos a isso. E você precisa prestar atenção nisso, numa coisa. O quê? Quem perde para o diabo dentro de casa nunca vai ganhar do diabo, nunca vai ganhar dele, de Satanás, do diabo, do lado de fora. Se eu não tenho hábito, Enos, não entendi, você vai entender. Quem perde para o diabo dentro de casa nunca vai ganhar dele, do diabo, de Satanás, do lado de fora. O que tu quer dizer com isso, evangelista Enos? Se eu não tenho o hábito de cultuar a Deus nas primeiras horas do meu dia, que Ele me dá dentro da minha casa, não é na igreja que eu vou aprender a cultuar. Não é na igreja que eu vou aprender a adorar. Por quê? Eu tenho que entender que o culto começa dentro da minha casa. E aonde esse culto eu vou dar continuação ou continuidade a ele? Dentro da igreja.
Se eu começo a adorar a Deus aqui dentro da minha casa, com certeza eu vou conseguir adorar a Deus lá na igreja a qual eu sou membro. Você vai conseguir desenvolver o seu culto, a sua prestação de culto, com alto nível de qualidade ao seu Senhor, na igreja a qual você é membro. Agora, se você não cultua a Deus dentro da sua casa, passa o dia todo desapercebido, desatento, as horas se passam e você não está nem aí, não pega na Bíblia, não ora, não faz um devocional, não procura saber, não lê um livro, da Bíblia, ou lê um livro bíblico que está ligado a assuntos bíblicos relacionados à Bíblia, às Sagradas Escrituras, pode ter certeza que você não vai conseguir dar a Deus um culto digno da presença dele. Um outro erro que nós percebemos muito em nossos cultos, e uma coisa que eu vejo muito, é que nós estamos tão assim, nós estamos tão despreparados, nós estamos tão sem noção do que é um culto. Não todos, não são todos os cristãos, mas a maioria está sem entendimento. A coisa está tão difícil, a preguiça, o comodismo tem tomado conta da vida de muitos servos e servas de Deus, ao ponto que ele não está se atentando a isso. Nós estamos tão desatentos, tão desapercebidos, que quando nós vamos para a igreja e vamos iniciar o culto a Deus dentro da igreja, que alguém fala assim, irmão, ora aí. Aí nós pegamos o microfone e nós falamos assim, Senhor, me dá um culto abençoado. Olha o tipo de oração que nós estamos fazendo. Senhor, me dá um culto abençoado. Quando nós oramos dessa forma, meus amados, nós estamos orando errado. Nós não podemos pedir a Deus, me dá um culto abençoado. Primeiro, o alvo, o centro do culto não é eu, não é você. Então não posso pedir a Deus para me dar um culto abençoado. Na verdade, essa oração tem que ser feita de outra forma. O convidado, a pessoa que é importante nesse culto, não é o Enos, não é você. Então eu não posso falar, Senhor, me dá um culto. O culto está sendo feito para quem? Para mim? Então Deus tem que me dar um culto. Por quê? Está sendo feito para quem? Homenagem a quem? Reverência a quem? A adoração vai ser para quem? Para o homem? Então está errado. Essa forma de oração é errada. Senhor, me dá um culto abençoado. Não. Nós temos que orar da seguinte forma. Senhor, que eu possa te dar um culto digno da tua presença. Porque o culto não é de cima para baixo. O culto é de baixo para cima. Não é Deus que vai fazer um culto lá em cima para me abençoar aqui embaixo. É eu que vou fazer um culto aqui embaixo para que o nome do Senhor seja glorificado lá em cima. Então a gente tem que ter esse entendimento. Então muitas pessoas hoje estão desatentas, desapercebidas a esse detalhe e estão orando de forma errada. Então guarda isso. Quem perde para o diabo dentro de casa, nunca vai ganhar dele, do diabo, do lado de fora. Então, meu querido, não adianta você querer pular na igreja, rodar na igreja, nada contra. Falar em mistério na igreja, mostrar que é batizado com o Espírito Santo na igreja, quando dentro da sua casa você não pula, você não roda, você não fala em mistério. Dentro da tua casa as pessoas não percebem que você é batizado com o Espírito Santo. Então, a gente precisa rever o nosso conceito. E hoje essa mensagem, Por que Enoque andou com Deus, ela está nos ensinando sobre isso, sobre como nós devemos adorar ao Senhor. E para que eu possa já ir caminhando para o final, Deus me disse que muitos de nós estamos perdendo batalhas dentro de casa. O Senhor Jesus me falou isso por esses dias. E aí surge uma pergunta que o Espírito Santo de Deus me fez e nos faz nessa noite. E você responda aí para o Senhor dentro do seu coração. Por que estamos perdendo batalhas dentro de casa? E a gente precisa entender isso. Por que estamos perdendo batalha dentro de casa? Porque é dentro de casa, é dentro do meu lar, que eu desenvolvo o meu convívio, o meu relacionamento e a minha intimidade com a minha esposa e com os filhos. É dentro da minha casa que eu trabalho o meu casamento. É dentro de casa que eu vivo a minha realidade.
O único que sabe da sua realidade, o que você passa, como vive, depois de Deus, é a sua esposa e aqueles que convivem contigo. Quem pode falar do esposo é a esposa. Quem pode falar da esposa é o esposo. E quem pode falar do casal, melhor pessoa para falar do casal é Deus. E as pessoas que convivem contigo. Então é dentro de casa que eu vivo a minha realidade. É dentro da tua casa, dentro do teu lar que desenvolve a sua realidade. E é lá que eu convivo com os outros membros da minha família. É dentro de casa. É dentro de casa que vai se dar os conflitos, as batalhas, as guerras, as pelejas do meu dia a dia, do nosso dia a dia. E se quando vier ou surgir as crises existenciais e você não estivermos trabalhando e praticando a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Grande será a nossa ruína. Grande será a nossa queda. Grande será a nossa destruição. Deixa eu parar aqui um pouquinho, porque Deus tem algo para falar aqui para nós, né? É a primeira vez que eu estou gravando, fazendo um vídeo dessa forma, gravando uma mensagem dessa forma, fazendo uma transmissão ao vivo. E por que eu estou fazendo? Porque Deus me disse que quando eu fizesse essa live, Ele iria falar conosco de uma forma muito diferente. E eu não vou ficar aqui falando, tem alguém aí que está vendo essa live ou vai ver essa live, porque vai ficar gravado no Facebook, que é contigo que Deus está falando. Não, Deus está falando conosco. Porque é muito fácil a gente falar assim, Deus está falando com ciclano, Deus está falando com Beltrano. Não, Deus está falando conosco. Nessa noite, Deus preparou essa transmissão para chamar a nossa atenção. Eu vou repetir aqui o que eu acabei de falar, o que eu acabei de dizer aqui. Se quando vier ou surgir as crises existenciais, crises no casamento, crise no meu arraial familiar, e eu não estiver trabalhando e praticando, se eu não trabalhar a prática ou a praticabilidade da palavra de Deus dentro da minha casa, grande será a minha ruína. Eu não sei se você sabe, mas já foi comprovado que o número de separação e de divórcio no âmbito, né, cristão, no meio das famílias cristãs, é maior do que no meio das pessoas ou das famílias que não são cristãs. Eu não sei se você sabia disso, mas no âmbito cristão, no lado cristão, no terreno chamado família cristã, né? No meio das famílias evangélicas brasileiras, o número de divórcios tem aumentado bastante, mais do que no meio das famílias que não são cristãs, que não são evangélicas, que vivem aí no mundo sem Deus, sem paz, sem salvação. Ou seja, essa pesquisa diz que aumentou. E olha que a família evangélica cristã brasileira era uma referência alguns anos atrás, está deixando de ser. Por quê? Porque se tornou normal o divórcio no meio evangélico. Se tornou normal. Virou moda, já virou um costume, já virou um hábito, já virou uma prática. Aí surge a pergunta, por que o número de divórcios, separação está aumentando no meio das famílias cristãs e no meio das famílias não cristãs esse número não está aumentando? Existe família não cristã que neste exato momento está um indo para um lado e o outro está indo para o outro. O marido está separando da mulher, a esposa está separando do marido. Existe. Mas o número de divórcio no meio evangélico está ultrapassando esse número de divórcio que existe no meio das famílias não cristãs. Por quê? Você já parou para pensar nisso? E eu fui orar a Deus sobre isso.
E Deus me disse, e a resposta está aqui. Porque quando surgem as crises existenciais, quando surgem as crises no casamento, quando surge a crise no meio da família cristã, no meio da família evangélica, essa crise chega, essa crise vem porque ninguém está isento, ninguém está livre de não passar por isso, entendeu? Ninguém está isento, está todo mundo sujeito a passar por isso. Então, quando esse momento ruim vem, como diz o salmista, o dia mau, o dia ruim vem, aí o inimigo se aproveita dessa circunstância e vem também querendo, né, já com sede para tentar destruir essa família cristã, essa família evangélica, a minha família, a tua família. Aí o que o inimigo pega? O que ele encontra? Qual é o cenário? Ele encontra que a minha família, que eu como chefe sacerdote da minha família, da minha casa, que a minha esposa como sacerdotisa e chefe da casa, da nossa família, nós não estamos trabalhando e nem praticando a palavra de Deus. Por que está tendo muito divórcio? Porque o pai não está se preocupando de sentar com o filho e ler a Bíblia com o filho. Porque a mãe não está se preocupando de sentar, tirar uma hora do dia e sentar com a sua filha e ensinar os mandamentos, os estatutos, os preceitos, as ordenanças, ensinar a palavra de Deus. Hoje é mais fácil, se teu filho está te enchendo a paciência, você dá um iPhone, um iPad, um tablet, um notebook, um videogame de última geração. É muito fácil. Por quê? Porque se eu der um aparelho tecnológico, né, digital na mão do meu filho, ele vai parar de me incomodar, ele vai parar de me perturbar. É esse pensamento que muitos pais têm a respeito da sua família, a respeito dos seus filhos. Eles acham que o seu filho, em dado momento, está perturbando ele, está incomodando ele. A mãe acha que a filha está incomodando ela. O pai acha que o filho ou a filha está incomodando ele, está atrapalhando ele. Então nós passamos mais tempo no celular, no tablet, né, no smartphone, no iPhone, no notebook, diante da tela da televisão, diante da tela da televisão com videogame de última geração, do que com a palavra de Deus. Então qual é o problema que nós estamos encontrando no meio das famílias evangélicas? Um número crescente de divórcio. Pessoas estão se separando. Por quê? Porque os pais, o chefe da casa, os líderes da casa, o sacerdote, aquele que foi chamado para ser o sacerdote, aquele que foi chamado para ser o pastor da casa, daquela família. Você tem que entender isso. Você, pai, você é o pastor dessa igreja chamada sua família. Eu sou pastor da igreja chamada minha família. Eu sou pastor. A minha esposa é a pastora, é a sacerdotisa. Então, nós temos que nos posicionarmos. Por quê? Porque o inferno não brinca, Satanás não brinca, o diabo não brinca. Ele está aí, destruindo, sequelando, trazendo tragédia no meio da família. Mas aí nós estamos preocupados, né, em que a nossa tranquilidade não pode ser incomodada. Nós não queremos ver o nosso filho ali perto da gente. Ô pai, ô mãe, vem aqui. Ô pai, faz o favor, fala comigo, conversa comigo. Aí o que nós fazemos? Não, vou dar um celular para ele, vou dar um dinheiro para ele. Aí o filho começa a se perder. E você, não sei se você sabe disso, mas o celular, seja ele lá qual for a marca que for, o tablet, o notebook, juntamente com a internet, é um meio a qual o seu filho, a sua filha, ela pode acessar um mundo que ele vai ali, nesse acesso, fazer uma viagem de ida sem volta. Como assim? A internet tem o seu lado bom? Tem. A internet tem o seu lado favorável? Tem. A internet tem o seu lado produtivo? Tem. Mas a internet tem o seu lado destrutivo, desfavorável. A internet tem o seu lado ruim, tem o seu lado mau. Louva a Deus pela internet, porque essa transmissão está sendo feita através de um sinal via rede internet, através de um celular, com uma certa tecnologia. Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus para vocês. Mas a gente tem que entender que esses mesmos recursos, que esse mesmo aparato pode ser usado por Satanás para levar o teu filho
para um caminho mau. Então, não coloque um tablet na mão do teu filho para substituir o que você tem que colocar na mão dele, que é a palavra de Deus. Dê a ele a palavra de Deus. Ensina a ele o caminho que ele deve andar. Ensina a ele no caminho que deve andar. Esteja junto com ele. Procure passar a maior parte do tempo com ele. Ore com ele. Ensina a ele o que é oração, o que é falar com Deus, o que é jejuar, o que é fazer a leitura e meditação diária da palavra de Deus. Ensina a ele o que é louvar, dar louvores ao Senhor em meio a um tempo de murmuração, em meio a essa pandemia, que só Deus sabe quando vai acabar. Ensina a ele isso. Não é você botando aparelhos tecnológicos, um recurso tecnológico na mão do seu filho que vai resolver. Nós precisamos preparar o nosso filho. Nós precisamos preparar os membros da nossa casa. Pai, prepara teu filho, porque você preparando ele, você está deixando um legado. Quando você for embora desse mundo, ele vai dar continuidade e ele vai lembrar dos ensinamentos que você passou para ele. Então, se a crise vier, se a crise chegar e me encontrar, desapercebido, desatento, não trabalhando e nem praticando a palavra de Deus, grande será a minha ruína. Existem pessoas que estão perdendo para o diabo dentro do casamento. E o casamento, meu irmão, eu vou te falar, é uma área que tem sido muito afetada por Satanás. Existem pessoas que estão perdendo para o diabo dentro do casamento. E eu vou ser sincero para você. Não vai adiantar a esposa, você esposa, que está com problema no casamento, trocar de marido. Ou você marido, que está com problema com a tua esposa, problema no casamento, trocar de esposa e casar novamente. Não vai adiantar. Não vai. Você vai estar cometendo adultério. Você vai estar entrando no caminho da profanação. Do adultério, da profanação. E se Jesus voltar, você que conhece a palavra de Deus, e Jesus pegar você nessa prática aí, da fiel e da amante, se Jesus volta e me pega na prática da fiel e da amante, da prostituição, da pornografia, seja lá o que for, que Satanás tem investido, tem te oferecido, com certeza, a trombeta toca e eu vou ficar. A trombeta toca e você vai ficar. Qual é a solução? A solução é trabalharmos e praticarmos a palavra de Deus. Ou a solução é trabalharmos a prática da palavra de Deus em nossa vida e com todos os membros da nossa família. Entenda, mãe, essa rebeldia na vida do seu filho só será vencida quando você sentar com ele, sentar com ela e trabalhar a palavra de Deus na vida dele e na vida dela. Saiba que a igreja que vai ser arrebatada é a igreja que coloca em prática e na sua conduta diária de vida cristã para com Deus os ensinamentos que só as Escrituras, as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus tem. E aqui eu vou concluindo. Eu vou caminhando já para o final dessa live. E eu concluo dizendo, Enoque, ele viveu numa sociedade incrivelmente perversa. A sociedade nos dias de Enoque, ela era uma sociedade, a gente pode dizer que era uma sociedade perversa, malvada e ruim. Essa sociedade nos dias de Enoque não era diferente dos nossos dias. Mas em meio a tudo isso, ele, Enoque, teve o conhecimento através do hino da criação. Ele teve o conhecimento da existência desse Deus criador e poderoso. E é esse mesmo Deus que você precisa conhecer. O Deus que Enoque, ele conheceu e teve conhecimento desse Deus através do hino da criação. Esse hino da criação revelou para Enoque a existência, que existia um Deus que era criador, que era poderoso, que podia fazer infinitamente mais, tudo aquilo que Enoque pudesse imaginar. E esse Deus pode fazer infinitamente mais, tudo aquilo quanto você pode imaginar.
E o que aconteceu quando ele passou a ter esse conhecimento de Deus? Enoque, ele escolheu a ficar com a presença de Deus. Enoque procurou agradar a Deus com a sua vida. E isso está registrado, conforme diz aos Hebreus capítulo 11, versículo 5. Olha que interessante, olha o que a palavra de Deus fala sobre Enoque. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que, antes de ser arrebatado, Enoque havia recebido o testemunho da parte de Deus de que tinha agradado a Deus. Louvado seja Deus. E o que aconteceu? Enoque agradou a Deus com a sua vida. E antes de Deus o tomar para si daquela sociedade malvada, perversa e ruim, Deus permitiu que ele fosse, que ele se destacasse, sendo conhecido como o melhor de todos. Quando o versículo 24, aqui do capítulo 5 do livro de Gênesis, diz assim: e andou Enoque com Deus, e já não era. Eu perguntei a Deus, o que significa essa expressão, e já não era? E Deus me disse que essa expressão está nos ensinando e apontando tão somente uma coisa, que todo aquele indivíduo ou aquela pessoa que deseja escolher andar com Deus, a sua vida jamais será a mesma. Quando eu prego e falo sobre a vida de Enoque, olha que interessante, eu estou falando sobre o tipo de crente, o tipo de igreja, o tipo de servo, o tipo de serva, o tipo de família que será levada no arrebatamento da igreja. Pois na Bíblia Sagrada, as duas únicas pessoas que foram levados vivos dessa terra e não viram a morte foram Enoque, que a referência eu acabei de ler aqui, Gênesis capítulo 5, versículo 24, e o profeta Elias, que a referência se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Elias foi levado por carro de fogo, carro ou uma carruagem de fogo, para os céus. Isso está lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. O nome Enoque significa iniciado. O que é isso? O que iniciou. Aquele que começou. O nome Enoque significa separado. O que é isso? O que se separou. O nome Enoque significa consagrado. O que é isso? O que se consagrou. O nome Enoque significa dedicado. O que é isso? O que se dedicou. Então, se Enoque iniciou um tempo de busca, um tempo em que ele agradou a Deus, se Enoque se separou para que Deus, através da vida dele, fosse conhecido, se Enoque se consagrou, se dedicou, eu preciso iniciar. Eu preciso iniciar em minha vida aquilo que agrada a Deus. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Você já parou para pensar nisso? Meu amado, nessa noite, Deus está te convidando a você avançar. Avançar. Como? Avançar no quê? Para onde? Avançar para quê? Avançar no nível de intimidade e de aproximação para com Ele. Talvez a sua vida não está andando porque você está vivendo aí sua vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Só que Deus nessa noite, Ele me trouxe aqui, Ele me colocou diante de você para te dizer que assim como Enoque iniciou, começou, separou, se consagrou, se dedicou, iniciou uma boa obra, um novo tempo, onde as pessoas na época dele eram perversas, malvadas e ruins, mas ele procurou agradar a Deus, Deus quer fazer a mesma coisa contigo. Você acha que a sociedade nos dias de Enoque era diferente da sociedade da nossa época atual? Você está muito enganado. Naquela época já existiam muitos convites para pecar. Só que Enoque procurou agradar a Deus. Meus amados, eu vou chegando
no final dessa mensagem. Então entenda que a sociedade nos dias de Enoque não era diferente da nossa época atual. Nós estamos vendo aí uma inversão de valores. Uma inversão de valores. Inversão de valores. Homens estão deixando, o ser humano está deixando de amar o ser humano para amar objetos. Quando na verdade, o objeto foi feito para ser usado e o ser humano foi feito para ser amado. Não ame o objeto. Objetos foram feitos para serem usados. O ser humano foi feito para ser amado. Não é para você amar o objeto e usar a vida do seu próximo, a vida de um ser humano. Não. É para você amar o seu próximo. É para você amar o ser humano que está ali perto de você, ou próximo de você. Só que a gente hoje prefere amar o celular, amar o carro importado, amar a mansão e usamos a nossa família, usamos os nossos filhos, usamos as nossas esposas. Há uma inversão de valores. Você vê o que está acontecendo nos dias de hoje, não é diferente dos dias de Enoque, da sociedade dos dias de Enoque. Nos dias de Enoque havia depravação? Havia. Nos dias de Enoque havia pecado? Havia. Se você não sabe, o capítulo 5 do livro de Gênesis, ele está ligado ao capítulo 6 do livro de Gênesis. E o capítulo de número 6 do livro de Gênesis vai falar sobre a corrupção do gênero humano. No capítulo 6, o nível de corrupção do gênero humano já tinha aumentado. Agora imagina no capítulo 5. Esse nível de corrupção já existia. Imoralidade, depravação, prevaricação. E hoje não é diferente. Hoje você vê o homem abandonando a sua esposa para casar com outro homem. Hoje você vê a esposa pedindo divórcio, se separando do marido para casar com outra mulher. Quando na verdade Deus não fez um homem para o outro homem. O que Deus fez foi, ele criou Adão e colocou no jardim. Ele criou Eva e colocou no jardim. O homem foi feito para a mulher. O que eu quero dizer? Está na Bíblia. O homem foi feito para a mulher para o homem. Então não existe essa questão de homem com homem e mulher com mulher. Isso daí é uma invenção, não é nem humana, é uma invenção maligna, é uma invenção do diabo. O diabo que está por detrás desse arranjo aí, dessa ornamentação maligna, desse arranjo maligno, que só tem trazido situações complicadas. Então, esse negócio de prática do homossexualismo, do lesbianismo, Deus não se agrada disso. São práticas abomináveis diante dos olhos do Senhor. E quem pratica está cometendo pecado de abominação. Porque o homem não pode deitar com outro homem. E nem mulher deitar com outra mulher. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você viver uma vida santa, uma vida reta. E quando eu falo vida santa, eu não estou falando de você se tornar um beato de igreja, nada disso. Se tornar um fanático de igreja, nada disso. O que eu estou falando é você servir a Deus numa igreja em espírito e em verdade. Servir a Deus procurando agradar a Ele com a sua vida, como diz o meu pastor, fazendo a praticabilidade da palavra. Quando você faz isso, você está agradando a Deus. Quando você coloca em prática nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus atos, a palavra de Deus, os ensinamentos, as observações, os apontamentos, as anotações que estão aqui, você começa a agradar a Deus. Agradar a Deus eu poderia estar fazendo outra coisa. E eu estou aqui falando de Deus para vocês. Então que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, em nome de Jesus. E eu quero louvar a Deus por essa primeira live que eu faço, falando da palavra do Senhor. E eu creio que muitas pessoas, esse vídeo vai ficar gravado, vai alcançar muita gente, porque Deus assim falou comigo, que essa mensagem iria alcançar. Por que Enoque andou com Deus? Deus, não foi só Enoque que quis andar com Deus. Deus quis andar com Enoque. Entendeu?
Então que você possa, nessa noite, ter dentro de você esse desejo. Enoque despertou dentro dele o desejo de querer andar com Deus. Ele quis andar com Deus e Deus quis andar com ele. E que você possa, nessa noite, também ter esse desejo, ter essa fome, ter essa sede, ter essa vontade de querer andar com Deus. Quero louvar a Deus pela vida do Franklin, que está assistindo essa live, minha esposa também. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu quero fazer uma oração. Chegou ao meu conhecimento que a irmã Neia, que é a irmã a serva de Deus chamada Neia, esposa do meu amigo Marcos Quarteroli, que é a irmã do meu líder do louvor e presbítero lá na igreja, vice-presidente da nossa igreja, Luciano Moreira, que vai estar dando aula amanhã lá na igreja Metodista Orlando em Vera Fazenda. O tema é louvor e adoração, vai ser o tema da nossa EBD amanhã, e desde já eu te convido, 9h30 da manhã, esteja conosco ali na Rua Vera Fazenda, número 17, Rua Travessa Espírito Santo, número 17. Rua Vera Fazenda é outra rua. Número 17, por volta das 9h30 da manhã. Nós vamos estar ali com o nosso vice-presidente da nossa igreja, presbítero Luciano Moreira. Ele vai estar nos ensinando mais sobre o que é louvor e adoração. E nessa hora nós vamos orar pela irmã dele, porque foi me passado que ela não está bem de saúde. Mas eu creio que o Deus que Enoque andou com ele, e esse Deus que quis andar com Enoque, que também foi Deus de Abraão, é o Deus que está aqui nessa hora, nessa noite desse dia. E ele vai visitar a nossa irmã Neia, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença aqui eu me encontro, e eu quero, Senhor, desde já te agradecer por esse momento que nós passamos aqui, estudando, falando da Tua Palavra, pregando a Tua Palavra e fazendo também um estudo, porque no momento que nós estamos pregando, nós também estamos aprendendo, e a Sua Palavra renova em nossos corações. Senhor, eu quero te apresentar a vida do Franklin Santos, quero apresentar a vida da Fabiana, minha esposa, que estão acompanhando essa live, de todas as pessoas que verão a gravação que vai ficar no Facebook. Meu Deus, visita essas pessoas em nome de Jesus. Quero apresentar a vida da Neia, esposa do nosso amigo Marcos Quarteroli, que recebeu aquela notícia ali a respeito da sua saúde no corpo físico. Meu Deus, Tu és Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que visita os que estão perto, meu Deus, e os que estão longe. Meu Deus, Tu és Deus de perto e Deus de longe. Visita, Senhor amado, a Tua filha, vai de encontro a ela. Tu és o Deus de Enoque, Tu és o nosso Deus. Senhor, Tu tens o poder, em Tuas mãos, Senhor amado, o Senhor detém todo o poder. Ó Deus, se apresenta a ela, se manifesta a ela, se revela a ela. Meu Deus, através desse processo, todo o processo tem um propósito. Meu Deus, e para nós chegarmos ao propósito, à finalidade, ao objetivo maior, temos que passar pelo processo. Mas eu creio que o Senhor está com a Tua filha. E nós queremos, Senhor amado, te pedir, meu Deus, penetra com o Teu sangue puro carmesim, Senhor Jesus, e traga a cura. Meu Deus, em nome de Jesus, anula este mal na vida da Tua filha, em nome de Jesus. E antes de eu apertar aqui, ali o botão virtual concluir, eu quero deixar aqui para fechar, você que está passando por um problema, você que está com uma causa, você que está com um problema de enfermidade, eu vou pedir a você, eu vou encerrar a live, mas o vídeo vai ficar lá no meu Facebook, você vai ter acesso. E lá tem um comentário, comenta lá, bota lá assim, o teu nome e faz ali o teu pedido de oração. Não precisa escrever muita coisa não, você vai colocar, meu nome é João, meu nome é Maria, eu quero libertação, eu quero a cura, eu peço oração por uma causa na justiça. Creia, deixa seu nome lá. Você vai colocar o seu nome lá, depois eu vou estar vendo os nomes que estão lá e os pedidos que vão estar do lado desses nomes. E eu e minha esposa vamos pegar esses nomes, vamos colocar no caderno de intercessão. E na próxima subida ao monte, nós vamos estar orando por você. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. E lembre-se de uma coisa, que todo aquele que anda com Deus, a sua vida jamais
será a mesma. Por quê? Porque isso aconteceu com Enoque. E se você andar com Deus, isso vai acontecer com você. E para que você não se esqueça, vou ler aqui pela última vez o versículo de número 24 do capítulo 5 de Gênesis, que foi o texto bíblico da mensagem dessa noite. E andou Enoque com Deus e já não era. Por quê? Porque Deus o tomou para si. Então creia nisso. Ande com Deus e o Senhor vai te tomar para ficar com Ele. Em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Até o próximo vídeo. Até a próxima transmissão. Querendo Deus, em nome de Jesus.